Olá, 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 seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos continuar aqui a nossa saga, né, de conquistar ali as certificações, as badges do Google Arcade. Voltando aqui, né, ontem, só lembrando para vocês, né, a gente fez a finalização aqui do curso de fundamentos, né, então, os 5 laboratórios que tinha nesse curso aí, a gente já finalizou. Tem aí no canal, né, para quem quiser seguir, com a descrição dos nomes dos laboratórios, todos, né, com os códigos também, dá para seguir ali tranquilamente. Bom, como é que funciona o GCCF, né? O GCCF, ele é uma junção de 10 módulos. Então, os 3 primeiros módulos estão nesse primeiro curso, os 3 segundos, né, 4, 5 e 6 estão nesse curso, 7 e 8 estão nesse curso, e 9 e 10 estão nesse curso. Então, é uma série ali de 10 módulos divididos aí por temas, né? Temos fundamentos de cloud, infraestrutura, e aqui a gente vai focar bastante em recursos de GCP, né? Redes de segurança e dados e machine learning, né? No final. Porém, vocês podem ver que tem alguns outros cursos aqui. O que isso significa, né? Como funcionam esses cursos, tá? Esses cursos aqui, eles são, eles são o par, eles são desafios que a gente chamava antes de skill beds, né? Ainda são as skill beds, né? Se vocês virem aqui, né, demonstrative skills, vocês em algum lugar ainda vão ver ali a referência a skill bed. Ó, aqui, ó, tá vendo? Skill bed, tá? Qual é a ideia, né? A ideia é que a gente tem aqui, então, três cursos, três laboratórios, aliás, né? É um curso só de laboratórios aqui, tá? Então não tem vídeo, não tem teoria. Aqui é só laboratório. Então, é um curso de 3 laboratórios. E aí a gente tem um curso que se chama Challenge, um laboratório, né? Que se chama Challenge Lab. Esse Challenge Lab aqui, ele não tem. A ideia é que ele não tenha passo a passo, tá? Então, o, o que a gente aprendeu nos outros, a gente vai aplicar nesse laboratório. é, E por isso que é o desafio, né? Porque ele não tem o passo a passo. Os outros têm o passo a passo, esse não tem o passo a passo, mas todo o conhecimento que você precisa para fazer esse laboratório estão nos laboratórios do desafio ali, do curso, né? Então a gente vai fazer o Setup Network Load Balancers. Então o Network Load Balancers, lembrando novamente, né? Tem dois tipos, né? Esse aqui é o Load Balancer de rede, né? Que é o da camada 4. Então ele não tem um proxy, né? Ele não tem um proxy ali, né? Que ele faz o encaminhamento ou através é, do ponto de presença mais próximo ali do usuário, né? Ou o caminho da URL, porque o set, né, que é o de camada de aplicação, né, o do layer set lá, ele tem esse encaminhamento dessas duas formas, né? Ou ele encaminha para o back-end, né? Para o processador, né? Para o servidor mais próximo, regional, né? Por causa de, né? Ele tem um mapa de URLs ali, vinculado a um proxy, então ele consegue encaminhar para o back-end mais próximo. Ou uma URL específica. Vamos pensar, por exemplo, www.skills.google/storage ou /images. Ele vai encaminhar para um storage, por exemplo, né? Um storage, por exemplo, ali estático, né? Alguma coisa nesse sentido. Se você for, por exemplo, para /perfil, qualquer coisa nesse sentido, ele encaminha para uma outra página web, entende? Assim, ele consegue fazer isso, né? Porque você tem lá o mapa de URLs e tal, então ele consegue direcionar dessa forma. O da camada 7, ele é um recurso global, né? Então, por isso que ele consegue fazer isso. O network, ele é um recurso regional. O Network Load Balancer, ele é um recurso regional, tá?
Então, ele não consegue fazer isso, tá bom? Inclusive, deixa eu ver aqui, de forma bem rápida, eu vou abrir aqui para vocês, somente para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, isso daí, tá? Só um instantinho. Deixa eu só pegar aqui, que eu vou pegar para vocês o que eu estou comentando. O que eu estou comentando. Eu vou abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês isso que eu estou comentando, certo? Isso que eu estou comentando. Só um segundinho que eu já mostro aqui para vocês. Então, essa aqui é a ideia, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aliás, e a gente fica aqui no slide, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Você tem alguns tipos diferentes, né? Então, você tem balanceador de carga global e balanceador de carga regional. Você pode ver que o balanceador de carga de rede, que ele pode balancear, né, tráfegos TCP e UDP, ele é um recurso regional. Como ele não tem um proxy vinculado, né? Ele não tem um proxy vinculado ao recurso, o que que ele faz? Ele somente distribui o tráfego para um grupo de instâncias gerenciadas, né? Vocês vão ver o MIG lá, né? Que é aquele. É como se fosse um cluster, né? Escalonável ali das máquinas virtuais, né? Ele só encaminha para um pool de destino. Então ele tem uma regra de encaminhamento. Quando chega aqui, ele vai distribuindo para quem está healthy. Então ele tem um verificador, né? Um health check ali, que ele fica batendo. Essa máquina está healthy, ele bate 2 vezes, né? Espera um tempo, bate, espera um tempo. Ok, deu 200 lá, tá ok. Esse aqui, essa máquina pode receber. Aí o verificador de integridade sempre fica vendo ali, né? Se determinadas máquinas podem receber ou não tráfego, né? E o de rede, ele é justamente isso. Então ele só pega e vai distribuindo. Por exemplo, vamos supor que você tem ali por exemplo, esse daqui, ó, você tem um balanceador de carga interno, que é da camada interna. Ele pega as máquinas que tiverem disponíveis, ele vai lá e vai distribuindo, tá? Essa aqui é a ideia. O balanceador de carga HTTPS, né, que é o global ali, da camada 7 de aplicação, né? Vamos supor que esse aqui é o balanceador de carga da aplicação, agora ele já vem com a nova nomenclatura, né, e tudo mais, né? Ele tem um proxy de destino aqui, né? Ele tem um proxy de destino em que tem ali vinculado um mapa de URL, né? E aqui você tem toda a configuração do balanceamento de carga para ele saber, através do serviço de back-end, para onde ele deve encaminhar a requisição. Então você tem uma regra de encaminhamento global aqui, que cai nesse proxy aqui, né? E aí esse serviço de back-end, ele tem um health check, ele tem ali, né, por exemplo, toda a configuração em relação ao serviço de back-end em si, né, e tudo mais. E aí ele é vinculado ao back-end, que são também os MIGs, tá? Então ele tem o verificador de integridade, fica vinculado aqui ao serviço de back-end. Ele é um pouco mais inteligente, entre aspas, né? Ele fica vendo o serviço de back-end, ele entende para onde ele deve encaminhar segundo quais dois aspectos: proximidade do usuário e URL solicitada, ou ambos, né, no caso, tá? Então, o balanceador de carga HTTPS, ele tem esses dois pontos, né? Ele tem um proxy, você tem o SSL e o TCP, né, no caso. Esse SSL é HTTPS, né? Então, você tem um certificado aqui e acaba sendo mais seguro nesse sentido, né? Mas você também tem o TCP com base na proximidade do usuário. Esses dois aqui não têm a URL solicitada, tá? Enfim. Bom,
E aí o balanceador de cargas é o pool de instâncias que eu comentei em uma região. Então ele só fica disparando, né, para todo mundo que está livre, mas ele fica disparando ali para máquinas diferentes. Aqui ele é um pouco mais inteligente, tá bom? Essa aqui é a ideia, tá? Então esses são os dois tipos. O balanceador de carga de redes ele é externo, mas você também tem a opção de ter um interno no caso, tá? Que é por exemplo, esse exemplo que eu mostrei para vocês é justamente esse. Ó, tem o SSL, né? Esse aqui é o balanceador de carga com SSL, com o proxy, né? Esse aqui é o global. Deixa eu mostrar esse aqui. Então, aqui você, por exemplo, então vamos supor, né? Você tem um usuário em São Francisco, um Iowa, Estados Unidos aqui, né? E o de Singapura, que é Ásia, né? No caso. E aí você tem lá o balanceador, eles fazem uma requisição para um IP, né? Você tem ali o balanceador de carga HTTPS, que envia ou para os Estados Unidos ou para a Ásia. Então ele sabe aqui conforme a proximidade do usuário, certo? E aí o que você pode fazer? Você pode colocar um outro balanceador de carga interna aqui, né? Um balanceador de carga interno para fazer a distribuição das requisições em relação a tanto essa camada de back-end interna aqui e o banco de dados também interno. Então você aí distribui um pouco melhor em relação. Isso aqui é lógico, né? A gente está falando de uma magnitude muito grande aqui, né? Uma escalabilidade, alta disponibilidade aqui, né? Uma coisa. Você está misturando ali, mas dá para ser feito dessa forma. Por quê? O balanceador de carga interno, ele é o quê? Ele é regional, né? Ele é regional. Então eu poderia fazer essa distribuição também, tá bom? Interna, né? Entre as minhas aplicações a nível regional, tá? A nível de VM ali, né? No caso. Só para mostrar para vocês, né? Então, quando a gente fala de network load balancers ou application load balancers, né? Ou internal application load balancer, o interno a gente viu que é o de redes, né? No caso, né? Desculpa, é o regional, né? No caso, e ele funciona praticamente igual à ideia de. Não, esse aqui é o internal application load balancer, né? Ele vai introduzindo aqui algumas coisas, certo? E esse aqui é o desafio. Bom, então vamos fazer o primeiro aí. E aí a gente vai seguindo, né? Vamos seguir com o primeiro aqui. Então, vamos startar o lab, sem mais delongas, né? Só para mostrar ali a diferença um pouco de todos os balançadores de cargas para vocês. Vamos acertar os termos, entrar aqui no projeto. Entrando aqui no laboratório. Fazendo ali a rotina inicial, né? Vendo se o estudante está corretinho, 01B0BA, esse é o nosso. E o projeto aqui também, 00682A. O projeto aparentemente não está aparecendo ainda aqui, mas aqui para baixo ele deve aparecer. 00682A. Perfeito. Perfeito. Então já vamos abrir aqui o Cloud Shell, que ele pede alguns comandinhos para nós. Para setar região do compute. Já vimos aí extensivamente já temos realizado, né, rodado, executado esse comando algumas vezes, né, aqui nos nossos laboratórios. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é setar a região do compute para Europe West 4 e a zona para Europe West 4A. Vamos criar múltiplos web server instances. Então, a gente está usando aqui, né, o G-Cloud Computing Instances create ww1. Vamos criar o ww2 e vamos criar o ww3 aqui no caso, né? Vocês podem ver que tem algumas tags a mais aqui, né? Então, a gente já tem a tag o Network LB tag, uma tag aqui, uma tag padrão, tá? Não é a tag de rede aqui, né? No caso, a Network tag, né? Uma tag padrão. Temos a zona, temos o tipo de máquina, E2 Small, a gente vai usar para todos. A imagem, né, da família que a gente vai usar, Debian 11. A imagem do projeto, que tá, né, essa imagem. E aí, esse metadata startup script,
o que significa isso, né? Quando tiver sendo instalado o AVM e tiver naquele processo de inicialização do sistema, né, e tudo mais, ele já vai rodar esses comandos para nós. E aí isso aqui nada mais é do que instalar um Apache 2, né, no caso, e aí ele dá o nome aqui de qual que é o nome da máquina, ó. Por exemplo, ó, aí ele introduz um header aqui, né, um título, né, no index HTML. Então, quando eu abrir essa máquina, por exemplo, ela vai estar exposta, né, provavelmente na porta web lá, né. Quando eu abrir essa máquina, vai aparecer para mim ww1, web server. E aí, consequentemente, os outros é a mesma coisa, tá? Mas vai aparecer aqui, ó, ww2, porque é o nome da máquina, né? Aqui vai aparecer ww3, tá? Essa é a única diferença de todas elas, tá? É verdade. Aqui é a tag que a gente está colocando já atachada para a regra de file, tá? Network LB tag. E a gente vai abrir a porta 80 para elas, tá? Então, vamos lá, né? Vamos criar, então, a primeira máquina. E aí, assim que for criando, a gente já vai vendo aqui no console também, né? A primeira máquina. VM Instances. A ww1 já foi criada. Vamos criar a ww2. ww2. www2 está sendo criado. E aí vocês podem ver que estão todos, né, na mesma subnet, na mesma zona ali, né? E agora a ww3. Essa já foi criada, a ww2. E agora a ww3. Certo, já foi criado, vamos criar a regra de Firewall, igualzinho lá o primeiro laboratório, né? Depois a gente vai até listar aqui para ver se está tudo certinho. Vamos listar aqui. A regra de Firewall. E se a gente der um refresh... ainda não, né? Dá um refresh aqui. External IP... Ó, verifique que tem uma instância rodando. Substitua o IP por um IP de uma das máquinas, né? Deixa eu colocar HTTP. Eu vou colocar aqui, a gente tem que colocar o externo, né? No caso aqui. E aí ele aparece isso, tá? Ó, Web Server ww1. Se eu colocar o outro, vamos só colocar aqui o segundo, mas acho que vocês já vão entender a ideia, né? Vocês vão perceber que quando a gente fizer disparos de requisição, né, de tráfego para essas VMs, em algum momento a gente vai conseguir fazer essa verificação aqui pela interface web, né? Tá? Eu configuro o load balancing, né, no caso agora. E aí, o load balancing, ele é um tipo de recurso muito legal, que ele parece tipo um quebra-cabeça, assim, né? Você vai montando várias coisas, mas aqui, na verdade, o jogo Address Script, a gente está criando um IP, o IP externo para o Static External IP, né? Para vincular no Load Balancer. E aí, toda vez que a gente fizer a requisição para o Load Balancer, a gente vai fazer para esse P, no caso, né? E aí, ele vai ficar encaminhando para as outras máquinas. Então, a gente vai sempre bater no IP do Load Balancer. Aqui, a gente vai criar o Health Check, né? Então, G-Cloud Compute HTTP Health Checks, esse aí é o conjunto, né? O recurso que a gente está usando dentro do Compute. Vamos criar um Health Check que vai se chamar Basic Health Check, tá? Então, vamos colocar aqui.
Criamos aí o IP e o health check. E agora, o que acontece, né? A gente vai criar um pool de destino, que é, se vocês lembrarem bem, né? É lá o pool de destino que o balanceador de carga de redes utiliza para encaminhar o tráfego de rede, certo? Então a gente vai criar primeiro dentro da nossa região, né? Vinculado e a gente já coloca o health check aqui também, tá? Então vamos criar aqui esse pool de máquinas que, né, vai ser chamado www, né? Que é o pool de máquinas das www, né? www traço pool. E aí a gente colocou já o health check. E aí o que a gente faz? A gente adiciona as instâncias. A gente usa aí o target pools, né? Add instances ao www pool. E as instâncias, aí a gente vai colocando os nomes separado por vírgula. www1, vírgula, www2, www3. Então, o que isso significa na prática, né? A gente está adicionando essas 3 VMs a um pool de máquinas. Eu estou tentando lembrar se o pool fica aqui mesmo, ó, o health check. Eu acho que ele já vai estar aqui, ó, o basic check. E o pool de máquinas, eu não lembro se ele fica aqui. Deixa eu ver aqui, instances templates, VMs, reservation, disks, instances groups. Não tá aqui, provavelmente, né? Mas não tem problema se a gente não achar ele agora, né? Sem problemas. Deixa eu ver aqui, pool. Target pools. Vamos colocar aqui worker pools. Aqui, ó, target pool, tá vendo? Ó? Temos, um recurso, né? Lógico, né? Um recurso de rede. Então, network services. A gente tá aqui em load balancing. Parece que saiu. Deixa eu voltar lá. Network instance, network services. Já temos aqui o www pool. Se a gente entrar nele, aqui já está vinculado o health check e aqui já tem as instâncias, né? No caso. Backends, temos, tá aqui em pool, né? No caso, o load balancer, o target pool tá aqui. Ele esse target pool, então, é isso que eu comentei com vocês, né? Pode não estar vindo aqui o nome de load balancer, mas ele é uma peça, né? Uma peça do quebra-cabeça do load balancer. Então, quando a gente cria esse target pool, a gente está criando esse aqui, ó, backend type, ó, target pool, e o pool tá aqui. E aí, o que a gente já fez? A gente, ó, se você quiser, você pode ver as instâncias, a gente já adicionou as 3 instâncias, né, www1, 2 e 3, dentro desse pool de destino aí, né, vinculado aqui também ao health check, que é o basic check aqui no caso, que é um recurso do compute também, né, no caso, né. Bom, então estamos tudo servido, ó, HTTP, porta 80, ó, intervalo de 5 segundos, a cada 5 segundos ele faz 2 batidas, 5 segundos uma batida, 5 segundos uma batida, aí, por exemplo, depois ele espera mais 5 segundos, aí repete, né, e isso ele fica batendo ali, né, na porta 80 para ver se está saudável. Se dá retorno, por exemplo, 200, né, ele fala, ok, essa máquina está viva, né, no caso, né, ela está up, e aí você pode enviar tráfego para ela, tá? Então é isso que a gente estava fazendo. Agora a gente vai fazer a regra de encaminhamento. A gente vai fazer a regra de encaminhamento que vai se chamar Forwarding Rules, Create WW Rule na região. Vocês lembram que eu comentei com você que cada regra ela tem que necessariamente estar vinculada a uma região? Na porta 80, o endereço, a gente está colocando o endereço do IP estático que a gente criou ali, no caso, né? E também está vinculando ele ao target pool, né? Olha que legal, hein? Esse aqui, e é legal também, o de aplicação tem isso.
Você monta o seu quebra-cabeça e até o momento ele não faz nada. A última a última, que é a regra de encaminhamento, efetivamente, que fala assim: "Ah, ok, você pode começar a enviar essa regra, enviar requisição para esse IP, por exemplo", é o que dá vida ao load balancer, né, no caso, né. E aí, se eu não me engano também, né, no de aplicação, o último que você cria é o proxy, né. E aí você tem também, eu acho que cria a regra de encaminhamento e tal, vincula, põe lá no proxy, né, você não põe no target pool, né, você, se eu não me engano, a gente vai ver depois como é que funciona, mas tem esse último comando também que faz a coisa funcionar, assim, tá, tipo, agora o load balancer tá totalmente configurado. Legal isso, né. É interessante, não são todas as clouds que são assim, tá. E é legal que você vai, por exemplo, ou você tem várias caixas de configuração aqui na UI, ou você tem vários comandos e tem um também que pega e amarra tudo, né, no caso, tá? Bom, ele tá falando aqui para dar um describe nessa regra de encaminhamento. Depois ele fala que eh, pra gente pegar aqui, ó, e passar uma variável chamado IP address, e aí a gente vai pegar o IP da regra de encaminhamento, no caso, então, se a gente der um eco aqui, a gente está vendo o IP, né, no caso, tá? Então, é o IP que está dentro dessa variável. E aí, a gente dá esse laço aqui só para ficar, por exemplo, a gente vai ficar dando cur nesse P, por exemplo, né? Para ele ficar mostrando pra gente o quê? Olha que legal, ó. Olha como ele fica distribuindo para qualquer um que tá vivo, né? E ele fica distribuindo na sequência, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ele fica vendo, né? E ele vai, por exemplo, eu fiz ali, às vezes você percebe até que ele é meio sequencial, às vezes ele é meio aleatório, né? Ele fica lá mandando, tá? Essa aqui é a ideia. Diferentemente, né, do de aplicação. Esse aqui ele vai só disparando lá, tá? Então a gente já fez tudo, 100 de 100, né? Podemos dar um Ctrl C aqui para terminar. E aí a gente terminou o primeiro laboratório, que era configurar o Network Load Balancer, tá bom? Vamos lá. Terminar o laboratório. E é isso, né? Vamos para o próximo laboratório. Até mais.